Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero trazer aqui um assunto sobre o trono de Deus. Mais especificamente, eu quero falar aqui sobre o trono do Espírito Santo. Isso mesmo. Vamos falar sobre o trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Detalhe, eu quero levar vocês a lerem vários textos para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse mistério. Então, se isso te interessou, eu quero te convidar, fica comigo até o final desse vídeo para a gente desvendar aqui esse mistério do trono, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: no céu existe um trono, existem dois tronos ou três tronos? Se existe três, aonde fala sobre o trono do Espírito Santo? Se isso te deu curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo. Já que estamos falando sobre o Espírito Santo, um tema propício para se falar ao abordar a doutrina do Espírito Santo é sobre o trono de Deus, mais especificamente ou mais diretamente sobre o trono do Espírito Santo. Quando a gente fala de Trindade, nós entendemos que existe um único Deus, mas que ele é manifesto em três pessoas distintas. É um em substância, em essência divina, em unidade, mas são três na obra da economia de Deus. Então, a questão aqui é a seguinte: não é difícil nós falarmos sobre o trono de Deus, já que isso é muito claro nas Escrituras. Mas a questão que nós vamos começar a discorrer aqui, então, é sobre o trono do Filho, já que a palavra de Deus vai falar que ele assentou-se à destra de Deus, e também vamos falar sobre o Espírito Santo, porque um dos grandes questionamentos que muitas pessoas têm ao tratar do assunto da Trindade é: se existem três pessoas da Trindade, cadê o trono do Espírito Santo? Né? Onde é que está o trono do Espírito Santo? Então, a grande questão é, eu quero tratar isso com base bíblica, lendo vários textos, então vamos começar falando sobre o trono do Pai, o trono do Filho e, por fim, vamos falar do trono do Espírito. Existem textos? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? Se ficou curioso, me acompanha, fica comigo. A gente poderia citar vários textos para falar do trono de Deus, mas eu quero tomar como um texto base Apocalipse 22, porque ele já vai introduzir ao trono do Cordeiro também, ou seja, do Filho. Então, Apocalipse 22, versículo 1 ao 3, nós vamos ter ali uma figura muito interessante ligada ao trono. Preste atenção. O texto vai dizer para nós: então, o anjo me mostrou um rio da água da vida. Perceba que aqui é basicamente o mesmo de Ezequiel. Então, é dito assim, que era claro como um cristal e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, quando a gente fala do trono de Deus, é muito simples, a gente não precisa gastar tempo falando aqui. Mas perceba que é falado do trono do Cordeiro também, tá? Do trono de Deus e do Cordeiro. Essa mesma expressão vai aparecer daqui a pouco de novo. Olha a leitura. No meio da rua principal da cidade, aqui é a Nova Jerusalém, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 folhas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. De novo, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus santos o servirão. Então,
Vamos lá. Primeiro ponto a ser analisado. Existe um trono no céu, o trono do Pai? Sim. O texto já fala de uma forma muito clara e a gente não precisa entrar nesse ponto. O trono do Pai, o trono de Deus. Porém, eu quero analisar com vocês aqui agora sobre a questão do trono do Filho. E a primeira pergunta para a gente tratar desse assunto é: quantos tronos há no céu? Tá? Existe um trono, existem 2 tronos ou existem 3 tronos? Vou pedir para vocês, deixa aqui nos comentários qual é o seu entendimento, qual é a sua resposta. Quando é levantada essa questão de quantos tronos há no céu, muitas pessoas de cara já pressupõem, deve ser no mínimo 2, porque um aonde o Pai está sentado e o outro do Filho. Por quê? Porque existem diversos textos, dentre os quais vou citar um agora, que é Marcos 16, 19, que diz assim, ó: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, qual que é a ideia aqui? Algumas pessoas vão dizer, tá vendo? O Pai estava no trono, Jesus sentou num trono à direita de Deus. Logo, existem 2 tronos no céu. Então, irmãos, a pergunta que eu fiz para vocês é: quantos tronos há no céu? 1, 2 ou 3? Quando a gente fala do trono, existem 2 capítulos que para mim são os preferidos, que é Apocalipse 4 e 5, onde João ele é arrebatado em espírito para a sala do trono. E ali João ele vai ver de primeira mão, com muitas informações, e descrever, conforme as palavras que ele tinha para descrever, a questão do trono de Deus. Mas no relato do capítulo 4 e 5 há muitas informações para entendermos quantos tronos há no céu. Então, vamos lá. A pergunta é: quantos tronos há? 1, 2 ou 3? Vamos ler o texto que vocês vão começar a ter uma direção até a gente chegar no final desse entendimento. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 4, vai dizer assim, ó: depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo, como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele assentado alguém. Opa, quantos tronos João viu no céu? 1. Agora, olha só, é no singular, um trono. Agora, vamos continuar que você já vai ter a resposta, tá? Quantos tronos tinha no céu? João está dizendo que ele viu apenas um trono no céu. Tá, mas e se Jesus assentou à direita do Pai, aonde ele está sentado se João só vê um trono no céu? Olha lá, ó. Vamos ler todo o texto que você já vai começar a entender a visão de João e a resposta para as nossas perguntas. E nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de um aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, no singular. Não era os tronos, é o trono, no singular. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Tá? Prestem atenção, a pergunta foi: quantos tronos há para Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. Nós não estamos falando dos anciões, tá? Que são 24 tronos, tá? Ao redor do qual tinha então 24 tronos, assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono, agora voltou a falar do trono do Pai, o trono de Deus, ele diz do trono no singular, apontando para um único trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Quando João diz lá que há 3 no céu que dão testemunho, o Pai, o Verbo e o Espírito, tá aqui, ó, o Espírito está diante do trono. Quando fala de 7 chamas de fogo, é uma linguagem figurada para falar da plenitude do Espírito Santo. O Espírito está diante do trono. Então vamos continuar lendo. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. De novo, quando ele fala diante do trono, é de um único trono no singular. Havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Agora, no centro e ao redor do trono, desse único trono no singular, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia como um leão, o segundo parecia com um boi, o terceiro com o rosto de um homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Se vocês se lembrarem, essa visão de João é a mesma que Isaías teve e que Ezequiel teve. Ele está vendo os 4 seres viventes. E se vocês lembrarem, ainda é a mesma que Daniel teve quando ele vê o ancião de dias, o filho do homem, e quando ele vê aquelas rodas com olhos e fogo. Então, a visão de João em Apocalipse é a mesma de Daniel, é a mesma de Isaías, é a mesma de Ezequiel. Gravem as informações. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. Tá? Aqui é uma expressão triuna. Por que não é dito Santo, Santo apenas 2 vezes? Ou mais, as pessoas dizem, não, essa expressão 3 vezes santo é para falar o mesmo que santíssimo. Então, por que não se usava 4 vezes a expressão santo, 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 santo? Por que exatamente 3? Vocês já se perguntaram? Santo, santo, santo? Detalhe, grave essa informação que eu vou falar porque você só vai ligar mais no final. Essa expressão santo, santo, santo é a mesma que aparece em Isaías 6, quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê Deus assentado no trono, lá em Isaías. Grave essa informação porque a gente já vai explorar ela também. É a mesma que está aqui em Apocalipse 4. Se você entender isso, você já vai começar a entender quem é que está sentado no trono, tá? Então ele diz que os 4 seres viventes, eles estão dia e noite diante do trono, proclamando a glória de Deus sem cessar e dizendo: Santo, Santo, Santo. Aí eles voltam a repetir: Santo, 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 em grupos de 3. Santo, 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 Santo. Por que não fazer contínuo? Por que de 3 em 3? É uma pergunta, irmãos. Tá? Ao meu ver, tá? Eu vejo aqui uma clara alusão à Trindade, aos 3 seres da divindade. Você vê, é dito, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. São 3 seres, mas um único Deus, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, ó, de novo o trono, mas no singular, como sendo um único trono. Assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões, eles se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Gravem, porque são expressões chaves. Em nenhum momento você vê falar de tronos. Os anciões, eles não lançam as suas coroas diante de tronos, do trono do Pai, do trono do Filho. Em todo momento está sendo falado de um único trono. Um único. Não tem mais do que um trono no céu. No quesito Deus, divindade. Tem os 24 tronos. Nós vamos falar disso em outro momento, quando a gente falar sobre o livro de Apocalipse. Mas nesse momento que eu quero falar, que quando a gente fala da divindade de Deus, existe um único trono. Para nós entendermos essa questão que está sendo abordada aqui sobre quantos tronos há no céu, com uma forma mais clara,
eu vou utilizar uma tipologia, uma figura do Velho Testamento. Uma figura que a gente tem batido bastante aqui no canal, que é o templo, o tabernáculo de Moisés. Quando Deus dá o tabernáculo, Deus ele diz assim, ó, faz Moisés conforme o modelo que você está vendo do céu. Agora, se nós sabemos que o tabernáculo de Moisés é um modelo do que ele vê no céu, onde Deus habita, e nós sabemos que cada um dos utensílios ali, ele tem um simbolismo. Quando a gente olha para a Arca da Aliança, que é onde estava a glória de Deus, nós sabemos que a Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus. Isso mesmo. A Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus, aonde está a glória de Deus, aonde Deus está e aonde Ele fala. Quando a gente olha para o tabernáculo, a pergunta que eu te faço é, quantas arcas? É uma pergunta lógica, eu sei que você sabe a resposta, mas eu pergunto mesmo assim, quantas arcas tinha no tabernáculo? Era uma arca da aliança? Era duas? Era três? Não, é uma só. Se a Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus, a pergunta que eu faço para vocês, quantos tronos há no céu? Quantos tronos João viu em Apocalipse 4? Ele diz que ele viu um trono. Se tratando do Pai, tinha mais 24, que é outro assunto, mas se tratando de Deus, havia um trono. Assim como no tabernáculo havia apenas uma arca e é figura do que havia no céu só tem um trono. Então a ideia, tem um trono, tem dois tronos, tem três tronos, não. Eu já vou responder para vocês, existe apenas um trono. Então a próxima pergunta que surge é, então aonde que está sentado o Filho, Jesus? Já que os textos, eles claramente dizem que quando Jesus ascendeu ao céu, ele se assentou à destra de Deus. Então, irmãos, quando você lê as Escrituras, elas mesmo já explicam isso. Porque Jesus ele vai fazer uma promessa à igreja, ele vai dizer, ao vencedor, ao que vencer, eu dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Percebam que quando Jesus está fazendo uma promessa aos que vencerem, Jesus ele faz uma declaração, ele está dizendo que quando ele venceu, ele se assentou junto com o Pai no seu trono. E ele chama esse trono de o trono dele. Ele diz, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Então, Jesus, quando ele se assenta no trono do Pai, que é também o seu trono. Então, de cara, João ele revelou algumas coisas para nós no livro de Apocalipse, o livro da revelação. A primeira delas é que no céu só existe um trono. A segunda delas é que quando Jesus ascendeu ao céu e assentou à destra de Deus, ele se assentou no mesmo trono de Deus, mas do lado. Então, é um trono que ele não é como a gente está acostumado a ver, aquele trono estreitinho de um assento só. Parece que ele é um trono onde pode se assentar mais do que uma pessoa. Existe um só trono, é isso que João está declarando em Apocalipse 4, e Jesus diz, quando eu venci, eu me assentei com o Pai no seu trono, que é também o trono de Cristo. Então, se você tiver esse entendimento de que só existe um trono no céu e que Cristo, quando se assentou, assentou-se à direita de Deus, no mesmo trono em que Deus está sentado, vai ficar muito mais claro vocês entenderem. Por quê? Quando você lê Apocalipse 7, gravem isso, Apocalipse 7, que é aquele texto da grande multidão de branco que está diante do trono e do Cordeiro, prestem atenção na revelação que tem ali nesse texto. Ó. Eu perguntei para vocês, quantos tronos há no céu? Apocalipse 4 deixa claro, só existe um trono no céu. Quando a gente lê as promessas feitas às 7 igrejas, é dito que Cristo assentou no trono do Pai, que ele também chama de o seu trono.
Quando a gente vai para Apocalipse 7, olha só o que é dito lá em Apocalipse 7, tá? Isso vai confirmar para nós que existe só um trono e que Cristo está sentado ao lado do Pai no mesmo trono. Veja Apocalipse 7 que você vai entender isso. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono de Deus, né? Diante do trono, que era o trono de Deus, e do Cordeiro. Embora aqui não fale que é o de Deus, mas em outros lugares vai citar. Então, era o trono de Deus, o trono, e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aqui a gente já tem falado muito sobre a festa dos tabernáculos, né? E clamavam em alta voz: a salvação pertence a Deus que está sentado no trono. É um trono só no céu, Deus está sentado nesse trono, e ao Cordeiro. Onde é que o Cordeiro está que está recebendo o mesmo louvor e adoração que Deus? No mesmo trono. Mas aonde que diz isso? Calma lá, vamos ler o texto até o final para você perceber. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. O trono é no singular, é um trono. Eles estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono, no singular, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciões me perguntou: quem são estes e que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Vale dos Ossos Secos e a grande multidão de branco, a ressurreição dos mortos. Corre lá e assiste depois que você terminar esse vídeo, porque ele está imperdível, está muito bom mesmo, tá? Agora, olha só a leitura. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso elas estão diante do trono, um trono só, do trono. E servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que Nova Jerusalém que é declarada, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro, olha a revelação, o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, isso aqui é revelação tremenda, porque Apocalipse 4 fala de um único trono, não diz que tem 2, 3, é um único trono para Deus. E o restante dos 24 tronos estão ao redor, o arco-íris, os 4 seres viventes, os anciões, a grande multidão de branco estão todos ao redor desse único trono. Quando você lê, vai dizer que Deus está sentado nesse trono, o Pai, o ancião de dias. Mas de repente João olha e ele vê o Cordeiro, como é lido aqui no final. O Cordeiro está no centro do trono. Tá? No meio do trono está o Cordeiro. Você vê o Pai, à direita do Pai tem o Cordeiro no centro, e aí você vai ver a questão agora do Espírito Santo, tá? Mas, só para vocês entenderem, se você conseguir compreender até aqui que no céu não existem 2 tronos, não existem 3 tronos, a Bíblia só fala de um trono, e que nesse único trono o Pai e o Filho se assentam um lado a lado com o outro, você já deu um baita passo, tá? No entendimento das profecias. Tendo essa compreensão, vai ficar muito fácil quando você ler textos como, por exemplo, o Salmo 110, aonde é dito: o Senhor disse ao meu Senhor. Davi está falando do Pai e do Filho. Ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita.
Quando Deus diz para Jesus, se assenta à minha direita, ele está dizendo assim, ó, que existe um único trono onde o Pai está sentado e ele está convidando o Filho para se assentar à sua direita no mesmo trono. Por isso que Jesus diz, eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Agora, olha só, quando você lê o Salmo 110, ele vai dizer, e o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Lá no versículo 5, ele vai continuar dizendo, e o Senhor está à tua direita. Veja, Deus, o Pai, assentado no trono e Cristo à sua direita. Agora, se não bastasse o Pai estar no trono e o Filho estar no mesmo trono à direita do Pai, nós temos outros textos que falam disso e que você tendo essa compreensão vai ficar muito fácil de entender. Como, por exemplo, Hebreus 10, que é uma citação do Salmo 110. Hebreus 10, 12, ele diz assim, ó, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Em um segundo trono? Não, no mesmo. Mateus 26, 64. Jesus falando da sua vinda, olha o que ele diz. Tu mesmo o dissestes, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus poderoso. Tá? Ele diz assim, ó, vai chegar o dia em que vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo sobre as nuvens do céu. Lembra que eu tenho dito aqui no canal, a gente tem abordado que quando Jesus vem após a grande tribulação, Daniel 7, a gente já falou aqui sobre alguns vídeos, eu vou tentar deixar vídeos aqui em cima para você dar uma olhada e na descrição também. Antes do milênio, nós vamos ver que o Pai está vindo junto com o Filho. É o mesmo trono. Se você entender isso, que existe um único trono e que ele está aqui, ó, é o trono. Lá em Daniel 7, você vê o Filho do Homem e o Ancião de Dias. Lá o Ancião de Dias é o Pai. Se você for ler, esse termo Ancião de Dias, às vezes é usado para o Pai, às vezes é para o Filho, tá? Por exemplo, Apocalipse 1, o filho é chamado de ancião de dias. Ele está ali com cabelo branco, a espada que sai da sua boca, olhos como chama de fogo. Mas em Daniel 7 é o pai. O filho está se achegando ao ancião de dias. Então, só para você entender, quando a gente olha aqui para esses textos, Mateus 26, 64, ele está dizendo, vai chegar o dia em que vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, à direita do Poderoso. Por que ele está à direita? Porque ele está no mesmo trono. Ele está sentado no mesmo trono que o Pai. Por isso que Mateus 24 vai dizer que vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. A glória de quem? Do Pai. Na glória do seu Pai e dos anjos. Existem vários textos que eu poderia citar para vocês. Todos eles botam o trono vindo junto com Jesus, tá? Junto com Cristo. Agora, gravem uma coisa. O fato de o trono vir junto com Cristo não quer dizer que não haja o trono branco depois do milênio. Eu tenho enfatizado isso para que ninguém se confunda. Existe sim o trono branco, que é o juízo do trono branco após o milênio, tá? A gente não tira esse fato. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que os mais diversos textos, eles mostram que no céu existe um único trono, que é o trono do Pai, que também é o trono do Filho, onde o Filho está nesse mesmo trono à destra, à direita do Pai. É um trono, vamos dizer assim, ó, que não tem apenas um assento, não tem apenas o local do Pai, o espaço do Pai. Pelo contrário, o Pai está nesse trono e você vê à direita do Pai o Filho no centro desse trono, no meio do trono, tá? Agora, se você entender isso, né, você vai entender. As pessoas se perguntam, mas Estevão, quando ele viu a glória de Deus, ele cheio do Espírito Santo, como diz o texto de Atos 7,55,
Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eu pergunto para vocês, Estevão viu 2 tronos? O texto não diz isso. O texto diz que ele viu Jesus à direita do Pai, à direita de Deus em sua glória. Mas ele não diz que Estevão viu 2 tronos. Tá? Então, isso dá base para aquilo que a gente está vendo em Apocalipse 4, um único trono. Apocalipse, a promessa feita a 7 igrejas, eu venci, me assentei com meu Pai. Apocalipse 7, o Cordeiro está no centro do trono. Que trono? O trono de Deus. Vocês vão perceber que isso fica claro. Aí as pessoas vão, muitas vezes, usar esse argumento, né? Geralmente antitrinitarianos, eles vão usar o argumento para dizer, tá, beleza, eu vi o trono do Pai, eu vi o trono do Filho, embora não tenha 2 tronos, é um só, né, como eu acabei de mostrar, mas as pessoas dizem, eu vi o trono do Pai, eu vi o trono do Filho, e cadê o trono do Espírito? Para começar, não tem 2 tronos, não tem 3 tronos, é um trono só. Tá? Então, se você entendeu isso, fica claro você entender os mais diversos textos acerca do Pai e do Filho. Textos como Colossenses 3:1, né? O último texto que eu vou citar aqui, acerca do Filho. É dito lá em Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Fala de 2 tronos? Não. Fala que Cristo está à direita do Pai. Como João declarou que ele viu só um trono, como ele declara que ele viu o Cordeiro no centro desse trono, tá? No meio desse trono, claramente a gente vai perceber que o texto não está falando de diversos tronos, mas um só, onde o Pai está sentado em um lado, o Cordeiro está à destra do Pai no meio do trono. Agora, se você entender essa ideia de que existe um só trono no céu, que o Filho, ele ascendeu e assentou-se no trono de Deus, né, que o Pai está nesse trono e que o Cordeiro está à direita do Pai e no meio desse trono, vai ficar claro que isso é declarado não só em Apocalipse 7, como em Apocalipse 5 também vai ficar claro essa visão, que o Filho, ele está no mesmo trono que o Pai e no meio dele. Prestem atenção, Apocalipse 4 e 5 é a visão da sala do trono, né? Então olha o que diz Apocalipse 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Quem é esse que está sentado e que tem um rolo na sua mão? É o Pai. Então ele diz assim, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora gravem aqui a revelação. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono. Irmãos, quantos tronos João viu em Apocalipse 4? Um único trono. Diversas vezes é falado do trono no singular, um trono só. Aí a pergunta é: nesse trono estava sentado Deus com um livro na sua mão direita, selado por dentro e por fora. A pergunta é: quando João ele se vira para ver quem falava e ele olha e ele vê um cordeiro no centro do trono, ele vê um segundo trono? Não, ele viu o mesmo trono e o cordeiro está no meio, à direita de Deus.
Existe Deus no trono e à direita de Deus está o Cordeiro no centro. Veja que isso está em Apocalipse 5, isso está em Apocalipse 7, o Cordeiro no centro do trono. O mesmo trono em que o Pai está sentado, o Cordeiro está à direita, do lado, no meio do trono. Tá? Veja que isso é um princípio bíblico. Agora preste atenção comigo, irmãos, ó. Então vi o Cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro, no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Lembra que os seres viventes cercavam qual trono? O trono de Deus, o mesmo em que o Cordeiro está no centro. Então ele diz assim, ó, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Para quem diz assim, cadê a Trindade no Apocalipse? Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas só aqui você vê, o Pai está no trono, o Cordeiro está no centro do trono e sobre o Cordeiro o Espírito de Deus. Trindade. Mas volto a dizer, não vou... O negócio aqui agora não é falar de Trindade, é falar do trono do Pai, do Filho e sim, falar aonde que está o trono do Espírito. Vamos lá que você já vai ver textos bíblicos que vão nos revelar isso, tá? Mas olha o que o texto diz. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quer dizer, o Filho está no meio do trono e ele vai se aproximar do Pai para pegar o livro que o Pai está segurando na mão. Quer dizer, um está do lado do outro e ele vai pegar o livro agora que está na mão direita do Pai. Tá? Então, os dois estão no mesmo trono, o Pai está de um lado, o Filho está no centro, o Cordeiro está do lado da direita do Pai, no centro do trono, tá? Essa é a visão. E isso vai ficar claro em vários textos bíblicos. Percebam que a gente já leu Apocalipse 4, que fala de um único trono, Apocalipse 5, que fala do Cordeiro no meio desse trono, Apocalipse 7, o Cordeiro no meio do mesmo trono em que o Pai está sentado, e outros textos, né, Salmo 110, Mateus e tantos outros textos que mostram o Cordeiro ao lado do Pai, no mesmo trono. Então, no mesmo trono. Agora, vamos lá, ó. Se você continuar lendo, eu não vou ler todo o texto, ele diz assim, ó, no versículo 7, e ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Aonde é que estavam os 4 seres viventes e os 24 anciões? Ao redor daquele único trono, um único trono onde o Pai está sentado, mas o Cordeiro também está, e eles se prostram diante desse único trono onde o Pai e o Filho estão. Então, é dito assim, ó, no versículo 11, então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões, e eles rodeavam o trono, no singular, um trono só, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que estava no centro do trono, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Por que eles estão louvando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro? Porque os dois estão no mesmo trono, no centro de todo mundo, tá? De todos. Então, irmãos, isso para mim é revelação fantástica. Existe no céu apenas um trono, aonde o Pai está e o Filho está à destra do Pai, no mesmo trono, no meio do trono. A primeira pergunta foi, quantos tronos há no céu? A gente viu que a Bíblia dá base para um único trono. Então, aonde fica o trono do Filho? Aonde o Filho está sentado, já que a Bíblia diz que ele assentou à destra de Deus? Vocês viram por bases bíblicas, Apocalipse 5, Apocalipse 7, que o Cordeiro está no centro, no meio do mesmo trono, ao lado de Deus. É lógico, né? Ao lado do Pai. Agora, a terceira e última pergunta, talvez a mais lógica por causa do título,
onde está o trono do Espírito Santo? Já que Estevão, quando ele vê a glória de Deus, ele vê ali só o Pai e o Filho à sua direita. Aonde está o trono do Espírito Santo? Aonde o Espírito Santo está sentado? Para você compreender, eu quero convidar vocês agora para lermos juntos Isaías. Isaías capítulo 6 e a visão que o profeta tem da glória de Deus, onde ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, tá? Gravem muito bem as colocações, com atenção cada uma das passagens, porque eu poderia mostrar com 2 textos, mas eu quero citar 3 só para dar mais base, tá? Eu vou citar Isaías, Atos dos Apóstolos e Apocalipse, só para você ver a relação e a revelação que está por trás desses textos e como isso está ligado ao Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Quando lemos Isaías 6, Isaías ele vai ver a glória de Deus e Deus assentado sobre o trono. Então, Isaías 6 diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo. Perceba que Isaías tem a visão de um trono. Ele não vê 2 tronos, 3 tronos e nada do tipo. Ele vê um trono. Então ele diz, eu vi o Senhor assentado num trono. E acima dele estava serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui nós temos uma visão dos 4 seres viventes que são relatados lá em Ezequiel e que são relatados também no livro de Apocalipse, embora com algumas diferenças entre si na hora do relato histórico, mas ainda assim a gente percebe que são os mesmos 4 seres viventes. Então ele diz, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, aonde vocês vão ver esse mesmo louvor, esse mesmo cântico sendo entonado por esses mesmos seres viventes? Lá em Apocalipse 4, na visão do trono, quando João vê o trono de Deus e ele vê os seres viventes proclamando, Santo, Santo, Santo. Já falamos aqui primeiro sobre isso. Por que 3 vezes? Né? Por que não foi só 2 vezes? Por que não são 4 vezes? Ou por que não é contínuo, já que diz que eles proclamam a santidade de Deus de dia e de noite? Então por que não falar santo, 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 santo sem parar? Mas por que de 3 em 3? Ao meu ver, como eu tenho dito, isso é uma clara evidência da trindade que está ali. Mas vamos ler o texto para vocês entenderem isso, tá? Essa mesma citação aqui de Isaías é o que está sendo proclamado lá em Apocalipse, quando eles proclamam a santidade de Deus de uma forma triuna, tríplice, santo, santo, santo. Agora olha o que diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, porque estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja isto. Isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então,
ouvi uma voz. Prestem atenção agora. Então, ouvi a voz do Senhor. Até aqui, Isaías tinha visto o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Ele viu os seres viventes proclamando Santo, Santo, Santo. E agora ele ouve aquele que está sentado no trono. Guarde essa informação. Ele ouve aquele que está sentado no trono. E esse que está sentado no trono vai dizer o seguinte, olha só. Ouvi a voz do Senhor. Quem é que é o Senhor aqui? É Deus. Ouvi a voz do Senhor proclamando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Opa! Aqui já temos mais um indício. Santo, santo, santo. Agora, quem há de ir por nós, no plural? A quem enviarei? Um Deus. Quem há de ir por nós? 3 pessoas. Entenderam? É a mesma expressão que a gente escuta lá no Gênesis. Façamos o homem. O homem se tornou como um de nós. Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos, sempre no plural. Aqui agora, aquele único Senhor que está no trono, quando fala de um único, é um único Deus, mas em 3 pessoas você vai ver ele dizendo: a quem há de ir por nós? Ele não está falando de nós no sentido dos anjos, seres criados, dos seres viventes, dos 24 anciões que vão aparecer lá em Apocalipse 4, né? Que é a mesma visão. Quando ele diz, quem há de ir por nós? Quem é que está com ele nesse trono, irmãos? Tá? Ó, se você ainda não conseguiu entender, eu quero mostrar isso para vocês com base em textos bíblicos, não no que eu penso. Eu quero que você acompanhe para você ver o que a Bíblia vai nos revelar. Presta atenção nessas palavras agora que esse ser que está falando com Isaías e que está no trono, esse Senhor que está no trono falando com Isaías, ele vai declarar. Presta atenção nessas palavras. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Tornem-se insensíveis o coração desse povo. Torne-se surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Percebam que o Senhor que estava no trono, onde Isaías estava vendo, o mesmo Senhor que estava recebendo louvor e adoração dos 4 seres viventes que proclamavam Santo, 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 é o Senhor que vai falar com Isaías dizendo, quem há de ir por nós, no plural? E é o mesmo Senhor que vai falar agora acerca do povo dizendo, e ele disse, ele quem? Esse que está no trono. E ele disse, vai e diga ao povo, todas essas palavras que a gente leu agora. Agora, quem é esse Senhor? É o Pai? É o Filho que estaria à destra do Pai a partir do momento que ele ascende ao céu? Quem é esse que está no trono? Vamos lá. Quando a gente lê esse texto lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai citar Isaías, só que o apóstolo Paulo vai falar quem é esse Senhor que estava no trono falando com Isaías. E, pasmem, preste atenção no que Paulo está dizendo. Não é o Tiago, é Paulo que está dizendo isso e registrado por Lucas, um dos que registrou o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas está relatando as palavras de Paulo, tá? Não sou eu, é Paulo. Então, olha o que Paulo vai dizer. Atos 28, 25 vai declarar, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo. Opa, pera lá. Paulo está falando que quem falou foi o Senhor, foi Deus, o ancião de dias, o Pai. Não, foi Cristo que estava à destra do Pai. Não.
Quem é que Paulo está dizendo? Ele falou, bem falou o Espírito Santo. O que o Espírito Santo falou? Preste atenção. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais por meio do profeta Isaías. Agora preste atenção em quais são as palavras que ele está citando. Ele está citando as mesmas palavras que a gente leu lá na visão de Isaías capítulo 6, ó. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os seus olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Preste atenção, ele está dizendo, sejai, pois notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Se vocês prestarem atenção, eu creio que está muito claro aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E para vocês perceberem, essa visão é a mesma visão que está lá em Apocalipse 4, quando João vê o trono de Deus, a sala do trono. É a mesma visão. Você vai ver ali os 4 seres viventes, você vai ver eles proclamando dia e noite, santo, santo, santo. É a mesma visão de Apocalipse 4. Só que, quando Isaías vê, ele vê o Senhor. Ele está dizendo, é Deus que está no trono. E vê-se ali que esse ser que está sentado no trono, ele vai falar com Isaías. Quem há de ir por nós? Nós quem? Né? Se fosse uma pessoa só no trono, ele diria, quem há de ir por mim? Mas ele diz, quem há de ir por nós, no plural. E olha só que interessante, porque Apocalipse já nos revela o Pai e o Filho à direita. Agora, quando a gente lê Isaías, nós vemos que um ser, esse Senhor que está sentado no trono e fala essas palavras, nas palavras e na interpretação de Paulo, esse Senhor que Isaías vê, não é o Pai, não é o Filho, é o Espírito Santo. Ao ponto que ele está dizendo, disse o Espírito Santo. Entenderam? Quem que falou aquelas palavras lá em Isaías, que era para dizer para o povo que tendo olhos não veriam, com ouvidos não ouviriam, não entenderiam, né? E nos seus corações eles teriam um coração endurecido para que não fossem curados. Quem que falou para Isaías falar essas palavras? Foi o Senhor que estava no trono. E Paulo está deixando claro com todas as palavras. Ele está dizendo, bem falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías, quando ele disse para dizer a esse povo que eles com o ouvido ouviriam, mas não entenderiam, e tudo mais que foi falado aí. Quem é que estava falando? Quem é que era o Senhor que estava lá no trono falando? Paulo diz, era o Espírito Santo, tá? Então, irmãos, aqui eu já começo a dizer, olha só que lindo que é isso. Primeira pergunta, quantos tronos há no céu? 1, 2, 3? Não, um trono só. Tá, mas se o Filho está sentado à destra de Deus e só existe um trono, aonde que está o trono do Filho? Irmãos, o Filho, o Cordeiro, ele está à destra do Pai, assentado no mesmo trono, no meio do trono. O Pai está em um lado no trono, você vê o Filho, né, o Cordeiro de Deus assentado no meio do trono, à destra do Pai. Ele mesmo diz, eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Cristo está no trono de Deus, que é também o seu trono, e ele está no meio desse trono. Por isso que Apocalipse 5, Apocalipse 7, João, ele vê o Cordeiro no centro, no meio do trono. E lógico, o Pai está, ele está à direita do Pai, no centro do trono. E o Espírito Santo, Isaías, ele profetiza que ele vê o Senhor, que o Senhor que está naquele trono, alto e sublime trono, fala com ele. E Paulo diz que aquele Senhor que falou por meio de Isaías era o Espírito Santo.
tá? Que estava no trono. Então você se pergunta, irmãos, cadê o trono do Espírito Santo? É o mesmo trono em que o Pai e o Filho estão, tá? Só que o Filho, o Cordeiro, está no meio, o Pai está de um lado, onde o Filho está à direita do Pai, e o Espírito Santo, provavelmente, por uma lógica, está do outro lado. Você vê Pai, Filho e Espírito Santo assentado em um único trono, tá? É um único Deus, só que em 3 pessoas. Por isso que vocês vão ver lá em Gênesis, na criação, essa discussão. Façamos o homem. No plural, estão conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí você vê ele dizendo, olha, o homem se tornou como um de nós após a queda. Lá na Torre de Babel você vai encontrar ele dizendo, desçamos e confundamos o homem. Quem é esse desçamos? Quem está no trono, tá? O Pai, o Filho, o Espírito. É por isso que quando você vai ler em Isaías, ele diz, quem há de ir por nós? Porque no trono não havia só um. Isaías olha e ele vê um, porque Deus é um em essência, em divindade, em unidade, mas é 3 em pessoalidade, em personalidade, tá? Então, esse é o grande mistério, que é revelado a nós, irmãos. No céu só há um trono, tá? Um trono. Ah, e aonde que é o trono de Cristo? Não tem. Cristo está sentado no trono de Deus. E o trono de Deus é o trono de Jesus, o trono do Cordeiro. E o trono do Cordeiro é também o trono onde está o Espírito Santo. Por isso que quando vocês leem Apocalipse, capítulo 4, vocês vão ver os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando vocês leem Apocalipse 5, vocês vão ver sobre a cabeça do Cordeiro, 7 chifres, ele tem 7 olhos e são os 7 Espíritos de Deus. O Pai, o Filho e os 7 Espíritos no trono. Então, irmãos, embora sejam figuras de linguagem que estão sendo citados em alguns textos, ainda assim você vai ver a Trindade em um trono tríplice, tá? É um único trono. A Bíblia não fala de 2, a Bíblia não fala de 3, a Bíblia fala de um trono, tá? Então, para vocês verem como isso é uma realidade, eu vou citar aqui um último texto que é de forma indireta, só para vocês entenderem um pouquinho essa questão e para vocês verem que há fundamentação bíblica para entender isso. Eu creio que só os textos que a gente viu até agora já bastam, mas ainda assim eu vou citar mais aqui um último texto para falarmos do trono do Espírito Santo, tá? Então, olha só que interessante. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos ver a seguinte expressão. Jesus, ele está dizendo, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Essa expressão, vim do Pai, são 3 palavrinhas gregas que quando você vai olhar a descrição, eu vou botar aqui, tentar botar na tela para você ver, a palavrinha vim do Pai, se você olhar para a origem e o significado no grego, significa saiu ou do lugar, né? Da onde ele saiu ou do lugar em que ele estava, né? Do é ao lado do, ao lado do. E pai é pai, né? Então, se você juntasse no grego o significado pleno dessas 3 palavras, vim do Pai, é como se ele estivesse dizendo, prestem atenção, saiu do lugar ao lado do Pai. Então, quando Jesus diz, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai, é como se ele estivesse dizendo, eu vim do lugar ao lado do Pai. E quando ele diz, agora eu deixo o mundo e volto, ele está dizendo, eu volto para o lugar ao lado do Pai. Não é difícil de entender que Cristo estava à destra do Pai e que agora ele voltou para a destra do Pai. Não é difícil de entender isso, irmãos. Agora, e o Espírito Santo, onde é que fica nesse negócio? Vamos lá.
essa mesma expressão que nós encontramos em João 16, 28, vim do Pai, é a mesma expressão que você vai encontrar em João 15, 26, aonde Jesus está dizendo que quando vier, olha as três palavrinhas, quando vier o conselheiro, né, o Paracleto, da parte do Pai. As três palavrinhas, vier do Pai. Quando esse conselheiro vier da parte do Pai, as três palavrinhas vier do Pai, a tradução é a mesma que nós vimos quando Cristo vem do Pai. Significa o quê? Saiu do lugar ao lado do Pai. Quer dizer, quando Cristo ele sai do trono para vir à terra, ele sai do lugar ao lado do Pai. Quando ele volta para o lugar ao lado do Pai e ele envia o conselheiro, o consolador, que estava no lugar ao lado do Pai. Entenderam? Então, as palavras elas vão começar a tomar um sentido quando a gente começa a olhar para o original, para o grego e amplia o sentido da revelação. Vocês vão ver que assim como Cristo estava ao lado do Pai antes de se despir da sua glória, e ele sai do lugar ao lado do Pai e vem para o mundo, quando ele volta do mundo, ele volta para o lugar ao lado do Pai. E quando ele envia o conselheiro que estava ao lado do Pai. Irmãos, isso para mim é muita revelação. Eu fico muito contente só em ver como Deus tem descortinado o véu da revelação nesses dias para que a gente tenha a compreensão de muitos textos que às vezes a gente leu por diversas vezes e talvez não teve a compreensão que temos tido a oportunidade de ter nesses últimos dias. Bem profetizou Daniel quando ele diz que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria e ele se referia ao conhecimento das profecias, a ciência no sentido de conhecer as profecias. Então, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. O que eu quero mostrar para vocês com isso é simples. Tanto o Filho como o Espírito, eles saem do lado do Pai, tá? Ou, logo, os dois saem do trono aonde eles estavam. Por isso eu volto a declarar, no céu só existe um trono tríplice, aonde esse único Deus manifesto em três pessoas distintas está assentado. Tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se o vídeo te edificou, irmãos, além de deixar o seu like, os seus comentários, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.